Pessoal, estamos aí de volta, chamar o Renato. Opa, estamos aí de volta, Alexandre. Do Renato. Pessoal, estamos aí de volta. Chamar o Renato aqui, a conversa. Então, estamos aí de volta, Renato. Mas até peço perdão, né? A internet, vocês sabem como que é a internet, né? Mas, assim, o que eu procuro, sabe, Renato, entender esse Deus único, né, que a doutrina espírita coloca, e somos todos iguais. Eu falo muito que dentro do Espiritismo, eu quando adentrei a doutrina espírita e fui estudando, eu falo que, assim, eu não consigo mais ficar chateado com as pessoas. Sabe por que eu não consigo? Me mostrou que mesmo. Para mim não existe branco. Para mim não existe orientação sexual. Sabe, eu não consigo enxergar isso. Hoje, eu como espírita, eu não consigo enxergar. Eu falo, se chegar a falar assim, mas e antes? Antes sim. E preconceituoso, uma cultura de machismo na família, aquela coisa toda. Mas, assim, claro que como a gente está compartilhando, eu não sei se é a minha, se é do Renato, pode ser a minha aqui. Pode falar, Renato? Eu acho que é a sua, porque é você que abriu e convidou, mas eu só acho, né? A minha continua funcionando quando a sua pausa aqui. Falando do espiritismo e das religiões, eu gosto muito daquela fala de Kardec, que o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Então, como as religiões sempre vão se adaptando e se enquadrando nas verdades provadas, né? Foi assim com a Terra redonda, foi assim com a Terra redonda, foi assim com outras questões, foi assim com o homem que não foi feito do barro, apesar de que tem religiões que ainda acreditam, né, que Deus fez um homem de barro e soprou. Então eu acredito que elas vão se enquadrando com as realidades. Quando a mediunidade, a comunicação com os desencarnados se tornar tão óbvia, tão evidente, que eles vão aceitar. E eu até brinco assim, eu já vejo lá no futuro reuniões mediúnicas na Igreja Católica, nas evangélicas, porque vão se enquadrar. A imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a fé na reencarnação se tornando natural, né? Se tornando comum por todas as religiões. Quanto tempo isso? Não sei. Mais 100 anos, mais 200 anos, nesse momento de transição. Carlota deu até uma sugestão aqui, ó. Inverter, eu chamar você, se estiver travando de novo. Mas aí eu faria então vamos pelo fazer? meu... Não, agora tá bom agora. Mas aí eu teria que fazer pelo Renato Argolo 04, porque
né? O GEVEC, eu acho que não, eu não posso fazer pelo GEVEC. Não sei. Então é isso, eu vejo o futuro desses ensinamentos dos espíritos se tornando cada vez mais natural. Você vê que já está nas universidades, já está nos Estados Unidos, eu fico espantado como o cinema americano fala de espiritismo com tanta competência, né? Não existe espiritismo nos Estados Unidos, a não ser centros espíritas de brasileiros, né? Eu fico assim, nossa, como eles fazem filmes coerentes. Parece até que tem um consultor espírita, e não tem. Então eu vejo o espiritismo assim, seus ensinamentos se tornando senso comum, a cada vez. Tanto que hoje a pessoa às vezes não é nem religioso, nem espírita, nem católica, aí fala, não, na próxima vida eu quero vir assim assado. Se tiver reencarnação, quer dizer, já está fazendo parte da linguagem, né? Já está fazendo parte da linguagem. Eu vejo pessoas que são totalmente fora de religiões, ou até católicos, e fala, eu vi minha mãe ontem, parecia que minha mãe estava dentro de casa. Essas expressões que mostram mesmo que a realidade está ali presente. A realidade está ali presente. Aqui, Renato, no livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, né, nós temos aqui, no item 3 de obras realizadas fora do Espiritismo, aonde Kardec vai dizer que muitos livros lançados, né, de diversas religiões, de diversas filosofias, eles já tocavam no assunto espiritismo. Né? É por isso que eu falo que parece que quando você vai para o espiritismo, vamos buscar o que você falou, e Bezerra de Menezes, ao ler o Livro dos Espíritos, né? Tudo é estranho porque leio a primeira vez, mas parece que eu sinto que eu já conheço. E realmente, porque se a gente olha a quantidade, eu falo isso muito para minhas filhas, eu falo assim, olha, o espiritismo ele está em diversos lugares. Só que, quando você ouve falar assim, o Herman é espírita, o Renato é espírita, há uma primeira imagem da mediunidade. Essa é a imagem que todos buscam lá fora, da mediunidade. Fala com os mortos. Esquecem o trabalho de caridade, esquecem o trabalho de amor desenvolvido, esquecem o envolvimento que nós temos e esquecem exatamente os estudos. E que eles já leram em alguma parte. Pode falar, Renato? Quando, na verdade, a mediunidade é uma ferramenta apenas. É um meio do trabalho, né? E que o trabalho principal da doutrina espírita é a transformação moral. É a transformação dos sentimentos, dos valores, dos princípios, né? Eu estou até preparando uma palestra que vai falar disso. Princípios, que a partir daí você age no mundo, né? É mudando esses princípios, esses valores, que a gente vai se transformar. Inclusive, Kardec fala que tem muita gente que vem para o espiritismo pelos fenômenos, né? Que, na verdade, o fenômeno é só uma ferramenta. É como se você fosse pegar um carro para sair do ponto A para o ponto B, sair de Salvador para Belo Horizonte de carro. Qual é o principal? É a viagem, é chegar lá, né? Não o motor do carro, nem a cor do carro, nem a potência do carro. A importância é você chegar lá. Então é isso aí. As pessoas associam mesmo a palavra, ele é espírita. Você vê espíritos? Não, eu não tenho uma mediunidade ostensiva, mas sou espírita. Outra coisa, Herma, que confundem muito é dizer, eu não posso me dizer espírita ainda, eu tenho muitos defeitos. Né? Você já ouviu isso? Já. Aí, o que os espíritos dizem dessa pandemia, quando tudo vai acabar, e agora a pandemia, legal. Você quer responder, Herman, ou a gente vai dando pitaco? Vamos dando pitaco aí, Renato, pode falar aí. Eu acredito que essa pandemia é um fenômeno natural, né, das leis naturais, não foi provocada pelo homem. Como tem coisas que são provocadas pelo homem, né? Ou não resolvida pelos homens. Então é um fenômeno natural
que veio da natureza biológica do homem e que sim tem a ver com as leis divinas e que sim tem influência, né? Mas ao longo da história aconteceram quantas? Né? Eu nem sei citar todas, da peste negra, da gripe espanhola, da própria lepra no tempo de Jesus, era uma pandemia, né? O mundo inteiro sofria com a lepra, desde imperadores dos palácios até os pobres. E eu acredito sim que são fenômenos para nos colocar no eixo, mas que ele acontece de uma forma natural ainda, difícil da gente entender. Não é que nenhum espírito veio e criou o vírus para castigar a gente, não. É a própria energia, é o próprio desenrolar das leis naturais, né? Faz que aquilo se desenvolva no meio. E quando vai acabar, eu acredito em alguns espíritos que deram comunicações sérias, duas eu acredito muito, Dr. Bezerra e Carlos Murion, que disse que a gente se aquiete, que ela vai ser, que o fim dela está mais rápido do que a gente imagina. Pelo menos o controle dela, né, com a vacina, com os remédios. E aí, quando eu disse isso para meu filho, como se eu tivesse para ele, aí ele falou, mais rápido para os espíritos é como? Ele falou, os espíritos não têm tempo de calendário nem de relógio. Aí eu falei, é verdade. Rápido para os espíritos é o quê? Né? Mas, Bia, obrigado, Bia. Olha lá, que bom ver vocês. Que saudade das lives. Certo? Agora, na nossa posição de espírita, eu acho que, como eu falei aqui, o espiritismo nos torna mais apto a lidar com as dores, com os sofrimentos, com os momentos difíceis, porque quando a gente se vê espírito, quando a gente se vê imortal, quando a gente se vê como passageiro, todos os problemas diminuem de tamanho. Né? E até uma pandemia dessa, a gente lembra do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, né? Assim na Terra, encarnado, como nos mundos espirituais. Então, se é a vontade divina, vamos nos adaptar, vamos tentar resolver e não perder a fé. Nesse sentido também, a gente sabe o quanto que os espíritos têm ajudado, através da intuição, a procura dessa tão esperada cura. Dentro do espiritismo, já tivemos ali aquela etapa onde as mesas girantes, dançantes, falantes chamavam a atenção. Logo após, vem essa questão da filosofia, vem essa questão cristã em relação aos ensinos do Cristo, fazendo com que a gente aprenda sobre a resignação. Se estudarmos, se procurarmos o equilíbrio em cima dos conhecimentos de todas as áreas da ciência dos homens e da vida espiritual, estaríamos hoje passando por essa situação que eu também vejo que é natural, só que deveríamos estar aprendendo a passar por isso, com empatia, com amor ao próximo. É o Cristo nos ensina. Amai o vosso irmão como a você mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ao praticarmos o amor, tudo que aconteceu, a gripe espanhola, perdemos Eurípides Barçanufo nessa gripe espanhola, na linha de frente, fazendo medicamentos vindos do próprio Dr. Bezerra de Menezes, com o receituário mediúnico. Mas há sempre o limite. Há sempre aquilo que também há todo efeito tem uma causa. E os efeitos virão. E é como o pai da bomba atômica, né? Ele dizendo que criou aquele monstro que devora mundos. E nós encarnados, muitas vezes, produzimos em cima das nossas atitudes,
da cultura, é a questão da cultura chinesa, né, e também de uma região muito pobre, de se alimentar daquela forma, e aí, a partir daí, nesse mundo globalizado, muitas vezes a gente espera que os espíritos resolvam tudo com muita facilidade. E isso é o bonito no Espiritismo, porque ele me tirou o milagre. Isso. Sempre esperando que o milagre viesse. E, de repente, eu percebo que nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós temos que nos envolver. Né? Isso. Aqui em Salvador tem um grande estudioso da doutrina espírita, médium, psicólogo e fundador da Fundação La Harmonia, uma grande obra em Salvador, de assistência, né? E ele fala assim, falando da pandemia, ele fala assim, independente de ser a pandemia, qualquer experiência nova que o espírito vá vivenciar, e essa pandemia, esse isolamento social, tudo que está acontecendo, andar de máscara no Brasil, tudo isso é muito novo. Ele diz assim, você tem que perguntar o que é que isso vai me fazer aprender. Por que que eu estou passando por isso como espírito encarnado? E ver sempre com o olho espiritual. Quando, eu gosto de dizer assim, quando a gente olha com os olhos espirituais, os problemas diminuem. Tem um exercício que se faz em terapia, em hipnoterapia, que é você imaginar você saindo do planeta e olhando ele lá de cima, como astronauta. E você olha o problema lá embaixo. E ele diminui bastante. Então, ele questiona assim, por que que eu, como espírito encarnado, estou passando por essa experiência? O que é que as leis do universo, né? Lei de Deus, entre parênteses, quer me ensinar com isso? E fazer com que o medo diminua, fazer com que as coisas se acalmem e aceite a experiência. A minha esposa está aí na live, viu? Se eu falar besteira, eu apanho hoje. Então, ela é médium. Ela é médium. É como ela fala, né? As pessoas, acho que acontece mesmo com todo mundo, quando nos vê... Obrigado, né, Messa. você é espírita, aí ele quer perguntar exatamente isso, né? Se os espíritos já sabem quando vai acabar, como que vai acabar, se tem essa previsão. É aquela dependência que a gente sempre... a gente já teve essa dependência em relação a colocar tudo para que Deus resolvesse, né? As pequenas coisas, as coisas que nós causamos, pedimos sempre a Deus para que Ele nos ajude. E assim, as pessoas sempre perguntam, né? Tem pessoas que já me mandaram mensagem, pessoal, alguma espíritos estão falando, se realmente tem acontecido. Tem alguém aí que queira fazer outras perguntas? Pode fazer pergunta, pessoal. Pode estar postando aí. A Nelly entrou aí. Boa noite, Nelly. Legal. As pessoas querem sempre datas, né? Querem sempre respostas objetivas, e os espíritos, pelo menos os mais iluminados, não dão. Aquela coisa da data limite foi uma coisa que tomou a mente das pessoas, né? E os espíritos, realmente, quando a comunicação é séria, não dá datas, não faz previsão dessas coisas. Eles nos apontam o caminho moral para lidar com a coisa, né? Eles nos apontam o raciocínio de causa e efeito, de consequências. Mas ele não vai dizer, olha, vai acabar em 1º de dezembro de 2020. Não vai dizer. Eu acho que é um processo paulatino, né? Que a gente vai passar como experiência de vida. É uma experiência de vida. Não é isso? Olha, chamar a atenção que você disse que a live dura 1 hora, que derruba, né? Qualquer momento deve derrubar, né? Não, na verdade, acabei reiniciando, né, Renato? Ah, então bom. Então ganhou novo tempo. Aí vai depender da Ganhamos mais tempo. Mas e aí, pessoal, vocês querem fazer algum comentário?
pergunta, fiquem aí à vontade. Eu só quero também passar entre aqueles, né, que falam da classe dos espíritas. É sempre importante vocês estarem indo lá no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3, onde vai falar sobre os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos, os espíritas cristãos, né, que eles classificam os espíritas em cima daquilo que as pessoas acabam realmente procurando, né? Então, assim, isso também faz parte desse espiritismo. Tem alguma pergunta aí, Renato? Não, eu tava digitando aqui, respondendo a Bia, que ela disse que o filho dela estava chorando quando começou a assistir a live e parou de chorar. Legal, Bia. Tá. Então, ótimo. Eu queria acrescentar, Herman, sobre a mensagem de Jesus dentro do Espiritismo, né? Uhum. Que, bom, se o pessoal já achou que tá bom o que a gente conversou sobre pandemia. A mensagem de Jesus dentro do Espiritismo, ela, para mim, ela perde a religiosidade, né? Ela perde aquela coisa do ídolo, do Salvador, do Filho único. Eu sempre digo, ele não é filho único. Ele é meu irmão, como é que ele é filho único, não é não? Então, a mensagem de Jesus, passando pelo entendimento da doutrina, e o entendimento da doutrina é o entendimento dos espíritos iluminados, né? Ela ganha uma coisa muito mais prática, próxima até do científico, né? E aquilo deixa de ser um comportamento religioso de fé e passa a ser um comportamento inteligente. É inteligente a gente querer agir melhor no mundo. Não porque quando eu desencarnar eu estarei numa dimensão feliz. Não, é agora. Quando você estende a mão ao necessitado, quando você tem empatia com a dor do outro, você já dorme melhor aquela noite. Eu gosto de dizer assim. Você já sente um bem-estar, né, naquela noite, naquele dia. São as energias boas. Se passa uma ambulância e você faz uma oração rápida ali de 10 segundos, você recebe energia boa. Então, entender o Evangelho e tentar se comportar dentro dos ensinamentos do Cristo, dentro das suas possibilidades, né? Isso já é transformador hoje. Não é depois que desencarnar. Aí é que entra aquela coisa da fé. Entra aquela coisa de não existir céu nem inferno. A partir do momento que eu amo, que eu perdoo, eu estou entrando um pouquinho no céu das energias boas, não é isso? Então, a doutrina espírita ela é transformadora nesse sentido. Quando ela tira a mensagem do Cristo, da religiosidade, do dogma, do ritual e joga assim na sua vida. Tem uma pessoa aqui que começou a frequentar a doutrina, começou a estudar e parou. Um dia ele chegou e falou para mim, eu saí do espiritismo porque estava machucando a minha mente. Não estava dando para mim. Quer dizer, ele entrou num processo de autoavaliação e culpa, né? A Bia dizendo que essa coisa da polícia, ambulância, bombeiro, ela aprendeu com a gente. Eu tenho esse hábito já no automático. Eu escuto a sirene e faço uma oração na hora. Que os bons espíritos acompanhem esses profissionais, que ajudem o necessitado. É isso aí. Então... Eu tenho aqui no livro que é o Espiritismo, no item número 35, onde máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. O objetivo essencial do espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. É o te fazer melhor, né? É o te envolver naquilo. Eu tenho sempre colocado o seguinte, eu realmente, praticamente de 3 anos para cá, eu assumi compromissos onde
tudo que me leva à paixão, tudo que me leva ao desequilíbrio, ou que me pode gerar sombra, eu eliminei para que eu ficasse sempre numa estabilidade. Como diz, se eu quero ter o contato com o meu anjo guardião, meu espírito protetor, não é ele que deve descer, é eu que devo subir. Não é eu que devo procurar essa sintonia praticando esse amor, né? Esse amor que o Cristo, e esse Cristo vivo, né, Renato? Quando falo assim, você é espírita, é porque a gente vive o Cristo. Esse Cristo, ele não vai vir julgar. O Cristo, ele está dentro de nós. E quando esse seu amigo fala, olha, eu caí naquela de julgamento, é a pergunta até 913, né? Na verdade, esse reflexo é para mostrar uma realidade que a gente esconde, mas que a gente sabe porque questões de obsessões e influenciações, mesmo que eu tente esconder, eles estão enxergando. Então, eu preciso mudar. Né? O meu livre-arbítrio, mas eu preciso renunciar tudo aquilo que me leva, né, a essa conexão aí. Né? Essa fala sua é muito interessante, porque é o objetivo de todas as religiões, né? Pelo menos teoricamente, da gente mudar. E você falou assim, eu evito sombras. Agora, para mim, o X da questão, a cada momento da consciência, porque a cada nível de consciência você vai percebendo o mal, vamos chamar essa sombra de mal, né? O que é mal, o que é contra a lei de Deus, o que é contra a proposta do Cristo e o que é a favor. Essa percepção de onde é o erro e onde não é o erro é que é o X da questão. Porque muitas vezes a gente está imbuído nessa vontade verdadeira, mas a nossa lupa, o nosso binóculo não está focando naquele ponto. Então, é aquela coisa de você estar agindo contra o amor, está agindo contra a proposta do Cristo, mas você acha que está bem. É aí que está o ponto a ser bem observado. As sutilezas, né? As sutilezas do que é o amor e do que não é o amor. Perceber isso. Por exemplo, um pai que muitas vezes bate no filho, às vezes de uma forma até bruta, e ele está em paz com a consciência, ele acha, não, eu estou corrigindo porque ele tem que se melhorar, né? E ele está tranquilo, ele acha que a religião deve ser isso. Como um religioso uma vez, há pouco tempo, me falou sobre o Deus, né, de Abraão, sobre esse Deus que castiga, que bate. E eu falei para ele que o Deus que mata, que manda apedrejar a mulher adúltera, não combina com a doutrina espírita. Sabe o que ele me disse? Renato, pense bem, se Deus dá a vida, ele tem direito de tirar. Ele tem direito de que as pessoas apedrejem sim, mandar apedrejar. Ele não tem direito? Olha só. E ele está em paz com a consciência. Então, trazendo esse raciocínio só para dentro da doutrina espírita, eu vejo que tem esse problema da percepção. E é claro que acontece comigo também. Bom, a gente achar que está, né, enxergando o bem, a gente achar que não é isso mesmo que deve ser feito, e na verdade não é. É mudar isso aí, é clarear essas vistas que a gente chama evoluir. Crescer a consciência, né? Eu sempre, a minha vida, desde os meus 17 anos, 16, 17 anos, que eu bebia. Bebida alcoólica. E nunca tive problema de consciência. A doutrina espírita, ao melhorar minha consciência em relação a eu preservar minha saúde, ao preservar meu fluido vital, preservar minha encarnação, isso seria muito importante, mexeu com minha consciência, aí minha consciência começou a ver o que não via antes, entendeu? Para pegar um exemplo. O que não via antes. Então, a minha consciência começou a dizer, você se alcoolizar é contrário à sua proposta. E aquilo foi crescendo, até a gente mudar a forma de ver, né?
mudar a forma de se comportar. Então, Herman, voltando ao que eu comecei com essa fala, quando você falou, eu procuro eliminar erros para eu estar sempre em paz. Essa procura é muito importante. Mas quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se envolve, mais as coisas vão ficando claras do que é certo e do que é errado, né? Aquilo que o seu amigo ele disse que o atrapalhou, né? Na verdade, hoje mesmo eu estava ali deitado, eu gosto muito de ouvir músicas Emmanuel, Ave Maria, né, orquestrado, e eu estava lá e estava assim comigo, assim, poxa, são os meus fantasmas. Né? Eu estava lembrando de alguns erros que eu havia cometido, né? Que eu trago comigo e que eu venho me debatendo, batalhando para que não volte, né? E que exatamente ainda naquele momento da ociosidade, porque a ociosidade é um caminho muito próximo, né? Ao precipício e eu ali estava assim, poxa, os meus fantasmas têm momentos que aparecem e que me fazem refletir. Né? Assim, em cima disso, né, nós temos aí no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, a pergunta 873 em diante, a lei da justiça, de amor e de caridade. Né? É onde a gente, tanto que no próprio Livro dos Espíritos, ele trata essa lei como a principal. Né? Ele fala, olha, a lei de justiça, de amor e de caridade, né, ela é o seu caminhar, né? É o seu entendimento. Então, assim, a doutrina espírita ela é consoladora, né? Ela te prepara. Eu estava esses dias estudando, eu falei isso, assim, gente, no meio dessa pandemia, tudo isso que eu estudei me colocou exatamente nesse momento, sabe? E está fazendo com que eu veja, não com esses olhos, mas que eu veja com esse olhar mais espiritual, né? E que eu procure orar pelas pessoas, pedir pelas pessoas. Né? É uma doutrina que me completa. Eu falo que, como Paulo de Tarso, eu encontrei, como diz, né, aquilo que eu precisava encontrar. Eu não sabia, né, que era tão bom ser espírita. Né? Eu não sabia. Nesse processo, Herman, de a gente olhar o erro e o acerto, e a gente se perceber impulsionado a fazer o que é errado, porque eu digo assim, a gente conhece a nós mesmos e as outras pessoas pela reação. Eu sempre ouvi assim, você não conhece a pessoa pelo que ela fala, mas pelo que ela faz. Eu vou além. O que ela faz pode ser teatro. O que ela faz pode ser preparado, planejado, né? Você não vai se comportar conforme seus instintos, né? Como Freud fala, conforme id, ego e superego. Id não vai chegar e agir como ele quer. Superego puxa a orelha dele. Então, a gente vai agir sempre buscando se adequar ao ambiente. Então, a gente é muito mais a reação. A reação não deixa a gente ser falso, porque a reação vem de supetão, né? Então, é importante que nós respeitemos o nosso momento e não nos condenemos com tanto rigor. É você perceber, nossa, eu ainda faço isso. Eu ainda grito com meu filho, com minha mãe, eu ainda tenho vontade de esmurrar alguém. E não se condenar tanto, observar como algo a ser cuidado, né? Se for de pedir desculpa a alguém, pedir, se for de reparar alguma coisa, reparar, buscar essa humildade, mas se conduzir com muito amor a si mesmo, né? Jesus falou, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa começa a se condenar, a se cobrar, a se machucar, ela vai ficar pior e vai agir pior no mundo.
uma coisa legal que eu sempre falo nas minhas palestras, a gente percebe as consequências das leis físicas. Fácil, né? Eu sei que se eu pegar numa chapa quente, deixa eu ver aqui, como colocar o que aprendemos na doutrina espírita em prática nesse tempo de pandemia. Certo. Eu vou concluir, depois a gente fala disso. Se eu pego numa chapa quente, se eu vejo uma altura, eu sei que se eu cair da altura eu vou morrer, eu vou me machucar. Se eu pego numa chapa quente, eu sei que eu vou me queimar, então eu evito. Agora, as leis espirituais, não. A gente ainda não percebe que se eu fizer mal ao outro, o que é que acontece? Não, eu sou mais forte do que ele, eu tenho mais dinheiro do que ele, eu tenho mais autoridade do que ele, eu sou polícia, eu sou vereador. Não vai me acontecer nada. Lê do engano. As leis do invisível, as leis espirituais estão aí. E é por isso que a gente erra, porque a gente acha que não tem consequência, né? As coisas morais. As coisas físicas a gente vê muito fácil. Então vamos responder aí a questão de Dora, como agir com a lei de Jesus nesse momento de pandemia? Vou começar com a resposta do meu amigo Arivaldo, amando. Sempre é. Como agir conforme o Evangelho? A gente começa assim, amando, conforme você sabe, né? E o que é amar? É respeitar o outro no momento dele, não condenar o outro, porque a gente está aqui, aí você vê uma pessoa sem máscara na rua, você vê uma pessoa fazendo festa, fazendo aglomeração, a gente condena, né? Critica. Essa é a nossa atitude, até compreensível, de revolta, de querer o bem. Mas Jesus não condenou nem os que iam apedrejar a adúltera. Ele podia falar, vocês estão errados, vocês vão matar, não é assim. Não, ele só falou, atire a primeira pedra quem nunca errou. Aquilo foi uma lição fantástica, em poucas palavras, né? Uma lição fantástica. Então é isso aí, quer falar sobre isso? Como agir nesse momento de pandemia conforme o Evangelho? Eu vou falar como eu tenho procurado, me envolvido ainda mais exatamente do encontro com Deus. A tempestade de pensamentos são violentas. Os pedidos de clemência, misericórdia, de cura, de alívio, as pessoas estão com todos os tipos de pensamento jogados no ar. E eu falo que são momentos que eu tenho que procurar realmente o Cristo. Eu sinto muitas vezes, às vezes os olhos aí com lágrimas e um pouco mais calado, mas é o Cristo, e o Cristo é amor. Eu ouvi falar assim, está tendo aglomeração ali, podia dar um papel para o cara assinar dizendo que não vai para nenhum tipo de hospital, abre mão do respirador. Poxa, gente, isso é uma vida. Como eu posso pensar em dar um papel para a pessoa assinar para ele abrir mão de um respirador caso ele precise? Então, assim, é amor. A necessidade. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esse é o ensino aí, seres perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Herma, cai no que a gente estava falando. Tem uma consciência que vai dizer, o bem, o amor ao próximo, é eu condenar o que está agindo errado. Está fazendo aglomeração, está andando sem máscara, e até gente que já sabe que tem Covid positivo, sai na rua sem máscara. Então, a minha consciência diz, agir certo é condenar essa pessoa. A polícia tem que prender. E outra consciência diz, ele está fazendo isso por ignorância. Eu tenho que orar por ele ou respeitar a atitude dele. Então, olha só, as percepções, todos dois certos. Aí é que eu digo o que é a consciência
E a importância da doutrina espírita é deixar bem claro o que é o certo, o que é o errado. E essas duas coisas que eu lhe falei, eu tenho dúvida. O certo é agir contra essa pessoa, puni-la, reprimi-la, para ela não prejudicar uma coletividade. Ou o certo é amá-lo, respeitar a sua ignorância, né? Eu acredito que no nosso nível de espiritual no planeta Terra, ainda é necessário certas atitudes. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem lá que, falando sobre a maledicência, e tem uma pergunta, não é Evangelho não, é o Livro dos Espíritos, perguntando assim, se uma pessoa erra, é certo eu falar, condenar? Aí tem a resposta. E depois vem outra assim, se o erro dessa pessoa vai prejudicar uma coletividade, é certo eu falar? E os espíritos respondem que sim. Falar como no sentido de fofoca, né, de maledicência. Sim, é muito mais importante uma coletividade do que uma pessoa só. É como se a gente visse um assaltante na rua com um revólver e você ligar para a vizinhança e avisar, né? Olha, tem um homem assim, de camisa azul, armado. Então você não está fazendo fofoca. Você não está fazendo maledicência. Você está protegendo uma coletividade. Então, eu acho que, para o nosso nível social, uma pessoa que está ali ameaçando uma coletividade com o seu vírus, com o vírus que está nele, ele sim, ele tem que ser reprimido pelas leis dos homens. Olha só o que é o entendimento da consciência. Amar essa pessoa seria não interferir na vida dela, respeitá-la. Porém, para o nosso nível, é melhor proteger a coletividade. Eu entendo assim. Tem essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde, primeiro que a gente entende da lei dos homens. Né? Então, a pessoa, ela estando, agindo de forma errada e gerando, né, danos à sociedade, recorreríamos aí à lei dos homens. Mas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata dessa forma porque é muito melindre, né, Renato, dentro do Espiritismo, que é assim, você não deve chamar atenção, você não deve, porque isso é falta de amor, isso é falta de caridade, falta de indulgência. Há um limite. Tudo aquilo que pode vir a destruir outros e fazê-lo com que se lhe autodestrua, né, você tem que prevenir, porque seria falta de caridade você não intervir esperando com que a pessoa cometa um ato, né, de desagravo à lei de Deus, né, que é o amar, o amor ao próximo. Então, assim, eu tenho uma percepção que hoje em dia nós estamos aí no meio de uma pandemia onde as pessoas julgam, né, julgam tudo e a todos. O que eu fiz? Eu fiquei afastado, né, naquele período de início de abril, fiquei em confinamento, e desde o primeiro dia eu usei máscara. Antes de ser exigido, eu coloquei a máscara, eu fui trabalhar, as pessoas estão assim, deixa de ser bobo, cara, isso aí não te machuca. Isso. Eu fiquei com máscara, do momento que eu saía de casa, eu tirava a máscara quando chegava aqui, no retorno do trabalho. Porque, igual eu falei para as pessoas, olha, é empatia, é a benevolência. É respeito, né? Benevolência, né, para com todos. E é o que nós temos que procurar. Se eu passei e não terei mais, mas que eu dê o exemplo, né? Que eu seja exemplo. Dentro do Espiritismo, os espíritos nos cobram, né? Você vai olhar ali Conduta Espírita, André Luiz, né, com Chico Xavier e Valdo Vieira,
A conduta espírita mostra que somos espíritas em todos os momentos. Eu sempre estendo, eu sou espírita 24 horas por dia. Eu sempre estendo isso. Porque à noite, no estado de sono, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, a emancipação da alma. E aí? Com quem eu estarei e o que eu poderei fazer para ajudar? As pessoas estão sofrendo, né? Então, é necessário que a gente resgate a caridade, porque fora dela não há salvação. Tá? Bia colocou aqui, Herman, que ela acha que esse comportamento, nesse momento de pandemia, seria ignorância, egoísmo, seja o que for, mas merece oração, mas que ela fica brava com essa pessoa. Eu também fico bravo, minha esposa também fica brava, e a gente se revolta, né? Mas a atitude cristã é, o que é que eu vou fazer com essa raiva? A raiva está aqui, olha, eu peguei ela no flagrante, eu estou com raiva. Se você estiver no vigiai, orar e vigiai, né? Bia botou ali que ela já faz a oração pela pessoa, que ela acha certo. E agora vamos para o vigiai. Se você estiver vigiando, você vê a raiva. O que é que você faz com ela agora, com essa raiva? Aí é que está a atitude. Né? Eu dou uma porrada, eu quero ver preso. Se a polícia matar é bom. Se a polícia prender, graças a Deus. O que é que eu faço com essa raiva? Aí é que está a atitude. Que eu não vou dizer qual que é a certa, qual que é a errada. Está no nível de cada consciência, né? Está no nível de cada consciência. A gente percebe que a gente deseja o mal quando vê alguns vídeos, né? Por exemplo, eu já vi um vídeo na China que colocaram o cara numa sala e deram 5 chibatadas nele. É até engraçado, né? Deram 5 chibatadas nele, forte. Eu já vi outro vídeo que botou um falso contaminado dentro de uma ambulância, era falso, e pegava a pessoa sem máscara e jogava dentro da ambulância para ele se entrar em desespero. E a gente, vou falar de mim, né? E a gente gosta de ver isso, tá vendo? Tome, você estava na rua sem máscara, tá tomando chibatada. E essa da chibatada foi um vídeo real, porque o cara batia mesmo. Então aí é que a gente vê quem sou eu. Eu estou gostando de ver o cara apanhar, né? No sentimento falso de justiça. É nesse momento que a gente tem que se conhecer, dizer, olha o que é que eu ainda tenho em mim, desejando, porque a pessoa que sai sem máscara, vamos supor que ele esteja contaminado, sai sem máscara, ele entra na figura do inimigo do evangelho, né? No evangelho. Ele é o inimigo, por quê? Porque está me prejudicando, está fazendo mal a mim, está fazendo mal à sociedade. E Jesus falou, amai o inimigo. Só que o evangelho segundo o Espiritismo nos abre uma possibilidade respeitando o nosso nível. O que é o amar o inimigo segundo o Evangelho? Está ali, é não desejar-lhe mal, ficar feliz com o seu sucesso, né? Estender-lhe a mão se ele precisar, não fazer maledicência, não fazer julgamento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo traz o amor ao inimigo como possível para a gente. Né? Possível para a gente. E ele ainda nos ajuda, ele fala assim, você não precisa conviver com ele não. Se você não confia, você não pode conviver com a pessoa que você não confia, não é assim que fala lá? Você tem esse direito, mas não prejudique a pessoa. E ainda fique feliz se ela tiver sucesso na vida, se ela tiver essas questões que a gente tem que trabalhar. E como eu disse, na nossa reação é que a gente se conhece. Como eu reagi? Eu confesso que nesse cara tomando a chibatada, eu falei, bem feito, tá vendo? É isso. Mas não é a atitude cristã perfeita, não é. Né? É interessante aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, né? Bem-aventurados os misericordiosos, é permitido repreender os outros, está no item 19 desse capítulo. É do Evangelho mesmo? Queridos amigos, sede severos para vós mesmos, indulgentes para as fraquezas alheias. Olha que interessante, em cima do que você está falando, né?
Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Mas aí entra um adendo, né? Quando as falhas alheias está prejudicando uma coletividade. É aí que entra aquela mensagem que eu estou na dúvida se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos. Tem uma que estão nos dois, né? Tem algumas que estão nos dois ao mesmo tempo. Que ele fala assim, que é permitido repreender os outros, item 19 do capítulo 10. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Então ninguém pode repreender? Certamente que não. Pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos. E sobretudo dos que estão sobre a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para fazerdes com moderação. Tá vendo? Sem aquela coisa de desejar algo ruim, né? Moderação. E eu digo sempre, em particular, né? De preferência em particular. Exatamente. Né? E sabe como que muitas vezes você faz, Renato? Fazendo o correto. Às vezes as pessoas estavam lá assim, né? Aqui, ó. Quando falar que é vício, tá aqui, ó, o álcool em gel. Isso aqui andou comigo antes da pandemia. Eu sempre tive no bolso da calça. Então, eu tenho o hábito. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, ficaram lá resistentes. Me viram com álcool. Aí tá assim, mas por que você usa álcool toda hora? Eu falei assim, olha, mas é porque eu posso estar tocando a mão em alguma coisa. As pessoas começaram a usar. Então, eu acho que muitas vezes a gente procurar fazer o correto e sermos exemplos, né? Não porque somos espíritas, porque há em todas as religiões pessoas com um coração extremo. Com certeza. Coração sempre voltado para o próximo. Né? Com certeza. Uma das minhas referências morais na minha vida, eu era muito jovem, não era nem espírita ainda, foi um batista. Foi um batista. O comportamento dele me tocou. Me tocou. De ver aquele homem com tanta paciência, com tanta tranquilidade, com tanta resignação, com tanta fé. E ele é meu amigo até hoje. Ligo para ele nos aniversários dele. Eu era novinho, eu tinha uns 20 anos, até os colegas falavam assim, era no trabalho, até os colegas falavam assim, Renato, por que na frente de João Chagas você se comporta diferente? A autoridade moral que ele tinha. Né? Aquilo me tocava. Você não xinga perto de João? Por quê, Renato? Fazendo gozação comigo. Falava isso na frente dele, para ele ouvir. Para mostrar a ele que eu era outra pessoa fora dele, né? Mas ele foi referência moral e era um evangélico. Que muitas vezes, referências espíritas não representam isso para mim hoje, né? Exatamente. Mais alguma pergunta aí, Renato? Não, tá tranquilo. Foi 1h30 de live. A experiência foi boa, né? Foi. Foi muito boa essa experiência. E a gente pode fazer outras vezes, né? Com temas determinados, né? Vamos fazer. Apesar de que essa você botou o tema. Você botou o tema, né? O espiritismo em nossa vida, em minha vida. E a gente fez hoje pelo Instagram. Depois a gente pode fazer a experiência em outras também, né? Como o YouTube. Eu estou vendo um programa aí, eu estou estudando já tem uns 3, 4 dias, eu passando aborrecimento, mas quem sabe aí um dos nossos amigos me ajude, nos ajude, né? É um programa de streaming, acho que não sei se é BOS. OBS. É o que eu uso, cara. A gente pode transmitir pelo Facebook, pelo YouTube, colocar a tela do Skype. Então fica muito legal, a gente conseguiria transmitir, ter todo mundo na tela. Eu acho que valeria a pena. Estou aí estudando, procurando. Eu uso o OBS. Eu não uso todos os recursos do OBS, não, mas eu uso o OBS. Inclusive, a última palestra que eu fiz, se você for lá no meu canal, você vai ver sobre o temor da morte. Aquela estrutura que eu fiz lá, Herma, de slides, e eu aparecendo num cantinho, foi dentro do OBS. Entendeu? Eu quero deixar uma mensagem final, Herma, porque a gente falou muito de situações duvidosas, né? Como é agir dentro do Evangelho.
como é agir alinhado com o bem ou com o mal, que às vezes a gente fica em dúvida de acordo com a consciência e o entendimento. Mas eu quero chamar a atenção por coisas muito óbvias, que a gente já sabe que é o mal, e a gente ainda tem em nós. E a gente ficar atento, por mais que a gente negue, eu relacionei aqui o racismo, a homofobia, os preconceitos em geral, né? A gente ficar atento, porque isso aí ninguém tem dúvida que é o mal. Eu julgar alguém pela cor da pele, pelo seu comportamento, pela sua orientação sexual. Cada espírito tem seu momento, cada espírito tem sua forma de viver. E a gente está atento a essas coisas maiores, de problemas sociais, porque homossexuais são assassinados, os negros vivem sendo injustiçados, né, e humilhados. São problemas graves, e isso a gente pode estar atento em nós, quando a gente está agindo dentro desse processo, né? Quanto aos homossexuais, eu gosto de dizer assim, tem heterossexual que tem um comportamento sexual horrível em relação a formas, a promiscuidade, a falta de respeito com a mulher do próximo, com o marido do próximo, a falta de respeito com uma criança menor, uma menina de 15 anos, né? O incentivo à prostituição, tudo isso comportamento hétero, mas ninguém fala. Como se o homossexual é que fosse o problema, né? E eu gosto de dizer assim, um homossexual que tem lá seu marido e vive na sua vida decente, ele não está cometendo, ele está cometendo erro nenhum, pelo menos no meu entendimento, perante a sociedade, perante ao momento do nosso envolvimento com a lei de Deus. Tem tanta coisa que a gente vai ter que nos melhorar adiante, até o fato de comer os animais, né, comer carne, que é normal na nossa sociedade, é aceito, não tem problema nenhum você matar o boi para comê-lo. Mas que lá adiante o Espírito vai dizer, olha o que eu fazia, não faço mais, né? Então é isso que eu queria chamar a atenção. Olha esses erros graves, como racismo, homofobia e preconceitos em geral, que a gente ainda tem em nós e que a gente já sabe que é o mal. Essa foi a minha mensagem final. Okay, eu deixando a minha em cima das bem-aventuranças. Eu estudei o João, né? O Evangelho de João, para responder só um questionamento da Carlota, e estudei o Evangelho de João todo, então eu sempre venho para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Essa eu deixo como mensagem final, porque isso aqui nos dá uma aula assim de paz e luz, né? Muito bem, muito obrigado pelo convite, Herman, Então, por essa oportunidade Renato, de falar do Espiritismo. estamos juntos. Todo dia, quando você quiser, estou de férias, pode me chamar que a gente está fazendo. Tá bom? Ok, vou pensar nisso. Um abraço. E obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que entrou aí, prestigiou. E isso fica agora no Instagram, né, Herman? Fica lá, né? Fica. Então, eu quero agradecer aí a todos e nós nos colocamos aí à disposição, tanto eu quanto o Renato,